Mateus 25, versículo 1 ao 13. Diz assim, irmãos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa parábola bem conhecida, né, irmãos? Aquelas virgens imprudentes, né? E as prudentes, as insensatas e as imprudentes. E as prudentes, né? O que é uma pessoa insensata? É aquela pessoa que não tem bom senso, que não pensa bem as coisas antes de fazer, que não planeja. Esse é o insensato. O prudente não. O prudente, ele planeja, ele se prepara para poder executar algo. E Jesus, mostrando essa parábola, quer nos ensinar sobre essa questão de nós sermos, sim, prudentes. E, irmãos, veja só que na história aqui, elas carregavam lâmpadas esperando para se encontrar com o noivo. Provavelmente a questão aqui era a seguinte, que tinha um noivo que vinha chegar. O casamento geralmente era feito na casa do noivo, na nova casa do noivo e na casa do pai do noivo, né? A noiva já ficava lá esperando no local do casamento, e o noivo é que vinha, ao contrário da gente, né? O noivo chega e a noiva é que vem depois, né? Lá não. Já ficava a noiva esperando lá no local do casamento e o noivo vinha depois. E essas virgens eram que faziam o cortejo do noivo até para levar o noivo até a noiva. Então, geralmente era o que? Eram algumas moças, né? E aqui eram 10. E aconteceu que o noivo atrasou. Mas ele atrasou, não é que nem a gente está acostumado com os casamentos da gente, que no caso da noiva sempre atrasa. Aqui, como é no caso do noivo, ele atrasou tanto que o que seria como as nossas damas de honra de hoje dormiram. Veja só como ele demorou. Elas até dormiram. E aí então, aconteceu que quando falaram, anunciaram, né? Eis o noivo, vão ao encontro dele para fazer o cortejo do noivo. Aí então, elas acordam. Mas acontece que 5 delas, que eram imprudentes, que eram insensatas, já estavam com as suas lâmpadas apagando e não ia dar. E as prudentes tinham o quê? Elas, além do óleo que tinha na lamparina, nas lâmpadas, ainda tinham óleo reserva. Aí aconteceu que vem lá as imprudentes e fala: empresta um pouco para a gente. Aí as prudentes falam: não, porque elas são prudentes. Porque elas dizem: se a gente der um pouquinho para vocês, vai acontecer de quando a gente for entrar com o noivo, acaba o óleo de todo mundo e vão ser 10 virgens sem óleo na lâmpada e com as lâmpadas apagadas. Então elas pensam: não, para que não falte a nós e a vocês, a gente vai ficar com a nossa, porque a gente fez o que era de nossa responsabilidade. A gente guardou o óleo reserva para caso ocorresse um atraso. Agora vocês vão
e comprem. Mas indo elas comprar, quando voltaram, diz que a porta do local já estava fechada. E quando elas bateram, pedindo para abrir, já não dava mais tempo. E aqui, irmãos, é interessante como que a gente pode ver essa questão da imprudência. Veja só, elas tinham óleo, né? E 5 delas eram imprudentes. E 5 prudentes, elas tinham de sobra. Uma diferença básica que a gente já vê aqui. Uma tinha pouco, quem sabe, provavelmente ela não pensou, era totalmente imprudente. Sabe aquela pessoa que nunca está preparada? Ela não estava preparada de forma alguma. E tinha aquela que tinha a mais. Veja só, são as prudentes, tem a mais. É que nem um empreendedor, qualquer pessoa aqui que vai fazer um empreendimento, sabe que ele tem que ter um capital de giro, tem que ter uma reserva, ele já pensa numa possível crise, então o cara é todo preparado. Essas prudentes, elas estavam preparadas. E muitos tentam colocar o que será que significa ter pouco azeite ou ter muito azeite. Aí eu me lembro de uma coisa interessante que pode nos ajudar aqui. Abre lá em Mateus capítulo 13. Vamos ver a parábola do semeador, algo interessante. Mateus capítulo 13, versículo 19. Lembrando, vamos ver agora alguém imprudente, certo? Vamos tentar ver aqui a questão da imprudência, como é que ela funciona. Aqui na parábola do semeador, capítulo 13, versículo 19, em diante vai dizer assim, ó. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Imagine, uma pessoa recebe uma palavra de Deus, ela aprende a palavra, você sabe que a palavra de Deus ela é poderosa, né? Deus criou o mundo pela sua palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É algo muito precioso o Evangelho. Então, essa pessoa que ela recebe o Evangelho, mas só que diz aqui que ela não compreende o Evangelho. Aí acontece o quê? Vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração dela. Sabe o que é que essa pessoa é? Ela foi imprudente. Por que ela foi imprudente? Porque ela ouviu o Evangelho, mas ela não deu atenção ao Evangelho. Ela não quis entender a palavra do Evangelho. E se a pessoa não quer entender a palavra de Deus, acontece o quê? Facilmente o maligno tira essa palavra do coração dela. Ou seja, essa pessoa é imprudente. Veja mais o que pessoas imprudentes fazem. Vamos ver para o versículo 20, continuando aí em Mateus 13, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é outro tipo de imprudência que um crente pode ter. Ele recebe a palavra e ele, pastor, que maravilha, palavra abençoada, pastor, essa sua palavra. Que palavra boa. Sai feliz da igreja, sabe? Mas só que o coração dela é como se fosse um solo rochoso, que não faz raízes. Ela não se aprofunda, ela não tenta se desenvolver, porque a coisa mais natural de alguém que se converte de verdade, ela começar a desenvolver essa salvação dela. Ela começa o que a gente chama de santificação. Ela cada dia mais, ela quer parecer mais com Cristo e quer pecar menos cada vez mais. Fazendo 2 caminhos opostos, entre parecer com Cristo e entre pecar. Cada dia mais ela consegue ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Aí é a pessoa que faz raízes,
Agora, que não faz raiz, ela recebe. Maravilha, glória a Deus, aleluia, gostei desse lugar, gostei desse pastor, gostei da palavra. Mas acontece que depois do domingo, ela vive a mesma vida de sempre. Não continua desenvolvendo essa fé. Aí diz que chegando à angústia. Porque nesse mundo, às vezes a gente chora, não chora? A gente não tem aflições. O próprio Senhor Jesus fala, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala para você que a gente vai ter aflição nessa vida. Ele só fala para você se animar, porque ele venceu e nós estamos nele, né? Então, a pessoa que não tem raiz, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, ele começa a ser perseguido por causa da palavra, logo se escandaliza e faz o quê? E deixa a palavra de lado novamente. A palavra, novamente, não consegue brotar mais ainda e morre nessa vida. Essa é mais uma pessoa imprudente. Vamos ver a outra pessoa imprudente? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que era lançada nos espinhos e ali ela é abafada e morre, a planta não cresce, mas morre logo, é a pessoa que ouve a palavra, ela se anima, ela até guarda ali por um pouco, mas também ela, por ser imprudente, acontece o quê? Quando vem os cuidados do mundo. Já viu aquele irmão que chega assim, chega na igreja assim, precisando de uma bênção, está precisando de um emprego. Preciso de um emprego, meu Deus, me ajuda, e ora, e pede oração para todo mundo, participa de todos os cultos, aí na hora que arruma um emprego, aí pensa, estou tão cansado, vou para a igreja mais não, porque esse trabalho me cansa demais. Ou então, quer tanto um filho, aí depois que vem um filho, não vou para a igreja, porque o menino dá um trabalho, ele corre, e tem que trocar fralda e não sei o quê. Aí então, quer um carro, aí ora, quando recebe o carro, lá veio o carro hoje, choveu. Aí quando não tem chuva, ó a poeirona da samambaia, lá veio hoje. Tudo tem uma desculpa. Os cuidados do mundo. São os cuidados do mundo. E aí, isso faz com que a palavra fique infrutífera. Outros, o que? A fascinação da riqueza. Quantos, né, irmãos, não ficam ricos, ganham muito dinheiro e se esquecem de Deus? É imprudente também. E essas coisas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, tudo isso a gente pode somar na vida das pessoas imprudentes. E na parábola que a gente acabou de ouvir, a prudente, que quando anunciaram o noivo chegou, e ela foi olhar para a sua lâmpada, e a lâmpada estava quase se apagando, e ela pensou, e agora, o que é que eu faço? Eu tenho que me encontrar com o noivo agora. Aí pede para que tem, me ajuda, me dá um pouquinho. Ela, não posso te dar, porque senão vai ficar todo mundo sem. Aí vai lá comprar, ela vai comprar, mas quando volta não dá mais tempo. É a pessoa que passou a vida toda imprudente. Nunca deu atenção à palavra de Deus. Nunca deu atenção ao que Deus fala a ela. E aí acontece, chega o dia que o Senhor Jesus vai vir. E diz a Bíblia que ele vai vir como um raio que atravessa do Oriente ao Ocidente, que todo mundo vê. Diz que todos verão quando ele vier. Diz que vai vir com forte clangor de trombetas. Aí acontece, e agora? Dá tempo de crer? Cadê o pastor? Prega um sermão? Faz uma oração? Ora um Pai Nosso? Será que dá tempo? A gente tem que ser prudente. O tempo de você ouvir a palavra e deixar ela entrar no seu coração, abrir o seu coração e deixar ela entrar e obedecê-la e pedir ajuda a Deus, porque quem é crente sabe que fazer a vontade de Deus é algo que às vezes é difícil. Por quê? A vontade de Deus ela é espiritual e ela vai indo contra a nossa vontade carnal.
Então fica como se fosse uma luta entre o nosso homem carnal e esse novo homem espiritual que é guiado pelo Espírito. E todos os dias você tem que crucificar esse velho homem. Não foi o que Jesus falou? Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E a gente já cansou de falar aqui na igreja. Para que é que serve uma cruz mesmo? Para morrer. Se Jesus fala, tome a sua cruz todos os dias, ele está falando, todos os dias morra para a sua vida e viva a vida de Deus. Porque a vida cristã é uma vida de renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque muitas e muitas vezes as nossas vontades não são as de Deus. E às vezes a gente só vai enxergar isso de verdade quando Deus abre os nossos olhos. E quando Deus abre o seu olho, meu irmão, minha irmã, veja mesmo. Faça tudo o que Ele te mostrar e o que Ele te mandar. Porque esse é o que frutifica. Vamos para o versículo 23? A gente ainda está no capítulo 13 ainda. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A mulher que tinha, as virgens que tinha, aquelas moças que tinham as lamparinas com azeite, e ainda tinham azeite reserva, você sabe por que ela era prudente? Provavelmente porque elas são essas pessoas aqui, que ouve a palavra e compreende, porque quem ouve a palavra e compreende, o que é que acontece com ela, segundo esse versículo aqui? Frutifica. Irmão, se você ouvir a palavra de Deus, tentar compreender a palavra de Deus, tentar entender, você lê a Bíblia e tenta entender, pergunta para o pastor o que você não entendeu, porque você tem sede de entender a palavra de Deus. Como alguns irmãos aqui que não se contentam com pouco, estão sempre nos perguntando. Irmãos, você vai começar a frutificar. Vai começar a dar fruto. Quer dizer, não é mais você, é você e mais frutos. Ou seja, não parece aqui com a mulher que tinha uma lâmpada e azeite de reserva? O prudente é o que dá fruto. O prudente é o que tem a mais. O prudente é o que ouve a palavra e compreende. Porque se você entender a palavra de Deus, você sabe o que você vai fazer? A vontade de Deus. Quando você lê a palavra ou ouve a pregação, compreende ela, aí você quer fazer o quê? Você quer começar a fazer a vontade de Deus. Porque você começa a discernir o certo e o errado. Aí então você quer começar a andar pelo caminho certo. Aí você crê no Senhor Jesus. Aí se você crê no Senhor Jesus, se você peca, o que é que acontece? Você quer se arrepender. E aí você está então frutificando. Você se lembra lá de João capítulo 15? Ou capítulo... Não, 15. Vamos lá? Dá mais um pulinho para a gente ver o que frutifica. João capítulo 15. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só o que frutifica. Olha só o que tem azeite reserva. João 15, versículo 1. Jesus vai usar agora outra figura, da videira e os ramos, e o pai como agricultor. Diz capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quer dizer, se você ouve a palavra, compreende, começa a fazer a vontade de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai limpar você para você fazer mais ainda a vontade de Deus. E cada vez que você faz a vontade de Deus, Ele vai limpar você para você fazer mais ainda a vontade de Deus. E olha só como é que Ele faz isso. Vamos continuar. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você quer ser limpo? Você quer ser puro? Você quer ser santo?
leia a palavra de Deus e acredite nela, porque Jesus fala, a gente é limpo pela palavra que ele fala. Ele fala para os discípulos, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque os discípulos ouviam Jesus todos os dias, não era? Então eles já estavam limpos pela palavra que ele tinha falado. A palavra purifica, gente. Então, queira conhecer mais da palavra, queira participar dos cultos e ouvir a pregação e entender a pregação, queira ler a Bíblia e entender e pedir ajuda para entender. Para quê? Para que Deus te limpe cada vez mais, para que toda vez que Ele te limpar, te santificar mais, você dará mais fruto. Continuando aí no mesmo texto, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo, você já arrancou o ramo de uma árvore e joga ele? Depois de um tempo, o que acontece? Ele seca, porque a vida dele vem da árvore. Então, Jesus é a videira, e a gente é o ramo. Nós somos os ramos. Então, a gente tem que permanecer nele, para que a gente possa dar fruto, porque sem ele a gente não pode dar fruto. A gente tem que estar conectado nele. E eu acho interessante. Você já viu algumas pessoas que chegam assim, a pessoa às vezes ela tem algum vício, ela vive na prática de alguma coisa que ela sabe que não agrada a Deus, e ela pensa, não vou para a igreja, não vou porque eu levo uma vida toda errada, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ando em tal lugar, eu fumo, eu não vou porque eu bebo, eu não vou porque isso, porque aquilo, porque ele pensa, eu não posso ir para a igreja e falar com Deus porque eu estou sujo. Aí ela pensa, quando eu estiver mais limpo, aí eu vou. Você sabe quando é que ela vai para a igreja? Nunca. Porque ela não aprendeu a palavra. Se você pensa assim, eu vou te ensinar agora. Porque muitos aqui já aprenderam, de tanta gente falar. É o seguinte, se Jesus entrar na sua vida, aí sim você começa a praticar toda a vontade de Deus. É impossível uma pessoa fazer a vontade de Deus toda sem ter Jesus na vida dela. Porque não é você que muda para Jesus entrar em você, é Jesus que entra em você para você mudar. Sem Jesus você não tem a capacidade de mudar. Não tem. Por quê? Pastor, eu não acredito. Está desconfiando da minha capacidade? É por causa do seguinte, e já muitos, até cristãos, já creram nisso, que a gente era capaz de santificar a ponto de ser salvo, por causa da nossa santificação. Mas é o seguinte, ninguém pode dizer que não tem pecado. O próprio apóstolo João fala, né? Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, irmãos, se alguém que tem pecado vai ser salvo, então, do que adianta ser pecador ou não ser pecador? Pastor, é porque uns pecam mais e outros menos. Será que para Deus isso faz diferença? Para Deus não faz diferença. Para Deus é mais ou menos assim. Quem é que você acha que é um assassino? Quem mata uma pessoa ou quem mata 10? Não é a mesma coisa? Os dois não são assassinos? O que assassina 1 e o que assassina 10? Então, ele não tem esse negócio, um pecou mais e outro pecou menos. Não adianta isso. Todos são pecadores. O que é que acontece? As consequências são diferentes? São. Se eu roubo um pão na padaria, ou se eu roubo o Banco do Brasil, a consequência é diferente. Quem sabe se eu roubar o pão, eu levo uma taca do padeiro. Se eu roubar o Banco do Brasil, se eu não morrer no tiroteio, eu vou pegar uma cadeia bem longa aí, né? As consequências são diferentes, mas o erro continua sendo erro, independente do grau, entendeu? Então, e se a pessoa pudesse se santificar tanto a ponto de ser salvo, para que Jesus? Para ajudar os fracos. Beleza, só você que é forte então é que dá conta de ser salvo e os fracos precisam de Jesus, você não precisa? Olha só, pecou de novo, arrogante. Está vendo que não tem escapatória?
Você precisa crer em Cristo primeiro. Porque a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus, aqueles que creram no Senhor Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê em Jesus é feito um filho de Deus. E diz ainda, porque eles não nasceram da carne nem no sangue, mas nasceram de Deus. Então precisamos nascer de Deus. Quando a gente nasce de Deus, aí sim, nascendo de Deus, aí você vai começar a fazer a vontade de Deus. E aí sim a gente vai entrar aqui, vai poder frutificar. Como o Senhor Jesus falou, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Quer dar fruto? Primeiro se agarra com Jesus. Ninguém dá o bom fruto de Jesus sem se agarrar nele primeiro. Porque senão a gente vai se enganar. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus, mestre, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, olha, você conhece os mandamentos, que é o quê? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, ele citou os mandamentos. Aí o que é que o jovem fala? Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. É esse crente que eu estou falando, que acha que pode ser salvo sozinho. Ele chega, não, isso aí tudo. Nunca matei, nunca roubei, não traí minha esposa. Estou salvo. Quem é que vai condenar esse cara? Só um que pode achar um defeito nesse cara. Sabe quem é ele? Jesus, né? Jesus ele consegue achar. E ele que se parecia ser um homem o quê? Ele era rico, bem-sucedido, cumpria os mandamentos, um bom crente. Uma pessoa visivelmente que você via que era gente boa. Ele fazia mal para alguém, ele disse que ele não roubava, não matava, não adulterava. E você nem imagina qual era o pecado dele. E Jesus fala, só te falta uma coisa. Quer dizer, não está pronto, não dá para ser salvo. Porque eu te falei, né? Para ser salvo você precisa crer no Senhor Jesus para depois fazer a vontade dele, não o contrário. Aí então ele fala, pega todos os seus bens, vende e dá aos pobres, e me segue, e assim você terá um tesouro no céu. Ele fez isso? Diz que ele foi triste para casa. Se você não entendeu, sabe o que Jesus está falando? Só tem um defeito em você. Você não ama a Deus e nem o seu próximo. Tem algum pecado pior do que você não amar a Deus e o próximo? Será que tem algum que você pode cometer pior que esse? Porque Jesus disse que nesses 2 mandamentos se resumem todos. E ele que achava que fazia tudo, na verdade não fazia nada. Ele achava, mas Jesus acabou de mostrar, você não ama a Deus, porque você não quis me seguir, seguir o Filho de Deus. E você não ama o próximo, que não quer pegar esses bens e dar para o seu próximo, para os pobres. Porque o Deus dele é a riqueza. Ele mostrou, ainda é idólatra. Porque ele amava a riqueza. Tem algum problema ser rico, irmão? Já falou várias vezes. Eu queria que vocês tudo ficassem ricos, viu? Pode ficar rico sem problema. Pode, pastor? Aí, o pastor liberou, pode ficar rico tranquilo. Pode ficar rico. Não tem problema. O que você não pode é amar a riqueza. Igual eu falei, né? Aqueles que são fascinados pela riqueza. Aí fica rico, né? Muda para o Lago Sul. Ih, aquela igrejinha lá da Samambaia. E eu aqui, lá na Samambaia não passa a minha Ferrari, que esse quebra-mola alto. Né? Então, o que você não pode é amar a riqueza. Ser rico, pode ser rico à vontade, viu? Se você quiser a partir de amanhã ficar rico, está liberado. Se esse era o teu empecilho, eu e o pastor te liberamos. E semana que vem já cooperei com a igreja também. Então, irmãos, continuando aqui, o versículo 5 ele diz assim ainda, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, a moça prudente da parábola é quem? É aquele irmão, aquela irmã que crê em Cristo, entende a palavra e começa a frutificar. Não é o que Jesus fala em Mateus 11:28?
Fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus fala, quem está cansado e sobrecarregado, venha para mim, porque eu vou aliviar. E aprendei de mim. Tem gente que só quer ficar com a primeira parte do versículo, né? Tem que ler a Bíblia toda. O próximo versículo diz, e aprendei de mim, a parte de dar fruto. Não adianta você só vir a Jesus, você tem que aprender dele, e aí você vai dar fruto. Se você praticar isso na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você ouve a palavra, entende, e quer continuar fazendo a vontade de Deus. E você está aprendendo como se faz a vontade de Deus aqui, pela pregação e pela tua leitura da palavra. E aí você está se desenvolvendo e se santificando dia após dia. Você está dando fruto. Quer dizer, voltando para a parábola, você está com azeite reserva, porque você dá fruto. E dar fruto, algumas pessoas interpretam como? Interpretam que sim, você é crente, aí você converteu, aí você vai e converte outra pessoa, aí você deu um fruto. Maravilha. Aí ele converteu outra pessoa, dei 2 frutos. São as pessoas que ele converte, não, irmão, é a sua vida cristã completa. O pessoal é muito reducionista, né? Irmãos, é a sua vida por inteiro. Que adianta você, por exemplo, você converte a samambaia toda, aí Jesus vai e fala, você não ama o seu irmão? Você não ama a Deus? Você ama a riqueza? Não adianta nada. Dar fruto é toda a vida cristã, e isso inclui também falar da palavra de Deus para as outras pessoas. É um contexto muito maior. Mas se você viver nessa prática, você vai ser a noiva que tem azeite reserva para a sua lâmpada. Outra coisa importante para a gente aprender essa parábola, que Jesus quer nos ensinar aqui. O noivo demorou. Quem é o noivo? É Jesus. E Jesus, ao que dá a entender aqui na parábola, todo mundo vai pensar, ele está demorando. E ele vai chegar no momento que você não espera. Então, irmãos, não adianta. Não adianta você ficar pensando, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é a semana que vem? Não, irmão, não adianta nada. Porque você vai começar a esperar essa semana e a outra semana e pode ser mais depois ainda. Ou quem sabe você vai passar a vida toda esperando e você vai morrer e Jesus pode não voltar ainda. Mas o que é que acontece? Você tem que estar sempre preparado. E como é que se prepara, pastor? Que agora eu fiquei com medo desse negócio de Jesus voltar e acaba tudo. Não gosto desse negócio de Apocalipse. Só o nome já espanta, né? Apocalipse. Que negócio é esse? Melhor ficar com o termo em inglês, né? Revelation, melhor na revelação. Não é de tirar Apocalipse, minha gente. Palavra feia é essa. Já pensa já no demônio. Não, Apocalipse significa as últimas coisas, né, pastor? É isso mesmo, né? Revelação, né? Revelação mesmo, significa revelação. Aí porque a gente pegou foi o grego, né? Diretamente, né? Não traduziu, é revelação mesmo. Exatamente, significa revelação, a gente usa logo o termo grego, logo, Apocalipse, né? Então, irmãos, como é que você fica preparado? Creia no Senhor Jesus, todos os dias. Todos os dias da sua vida, creia no teu Senhor, no teu Salvador, Jesus Cristo. Sabe por quê? Que você tem que crer nele de todo o seu coração, todos os dias você tem que realmente se voltar para ele e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, todo dia estar ligado nele, por causa do seguinte, se Jesus voltar daqui a 10 minutos, será que você tem algum pecado? Será? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Mas aí o crente, sempre o crente espertão pensa, não, eu orei no começo do culto, eu pedi perdão por tudo, eu cantei, eu orei, e todas as vezes eu fechei o olho direitinho, eu orei tudo direitinho, e então, se Jesus voltar, eu não estou em dívida até agora. Mas beleza, e se ele voltar depois do culto? Se ele voltar depois do Fantástico, e depois você vai ver o Fantástico, vai ver os gols do Fantástico, se ele voltar depois dos gols do Fantástico, será que você ainda vai estar preparado? Será que você ainda tem algum pecado?
E se ele voltar amanhã na hora do almoço, você vai ter algum pecado nesse horário? Na verdade, eu quero te dizer o seguinte, não existe nenhum momento que Jesus vai voltar que você não vai ter nenhum pecado, irmão. Por isso que a sua salvação é pela fé. Porque se dependesse de você ter ou não ter pecado, você nunca seria salvo. Nunca seríamos salvos. Ah, pastor, então de que é que vale então eu me santificar? É por causa do seguinte, todos os que creram dão fruto. E quem não crê, não dá fruto. Por isso que vale a pena crer e se santificar. Porque se você pensar, o meu Senhor vai demorar. Eu não sei o dia que ele chega. Então para que eu vou fazer a vontade de Deus? Sabe o que é que você está sendo? A noiva imprudente. Insensata. A nécia. Se você pensar dessa forma, a salvação é pela fé. Então eu não preciso fazer esse tanto de coisa, não preciso fazer a vontade de Deus, eu já criei. Aí você sabe o que vai acontecer? Quando o noivo vier com a sua voz nos céus, você vai ter medo em vez de alegria. Por quê? Você sabe que você está devendo. E muito, ainda ajuda ainda. E muito, você está devendo ainda muito para Ele. Por isso que a sua fé tem que estar ancorada totalmente no teu Salvador. Totalmente no teu Salvador. Todos os dias, coloque a tua fé no teu Salvador. Aprenda mais dele. Frutifique, meu irmão. Não se contente com a forma que você está. Cada dia queira parecer mais com Cristo. Cada dia você peca, mas você fala assim, me perdoa pelo meu pecado. Todos os dias, tome a sua cruz, morra novamente e viva para Deus. Porque com a tua fé ancorada em Cristo, independente dos seus pecados, quando Ele vier, vai ser a sua maior alegria, porque você está todos os dias esperando pelo seu Senhor. Todos os dias a tua alegria é o teu Senhor, independente do pecado que você ainda tenha, porque você não tem mais o prazer no pecado, você tem prazer em fazer a vontade de Deus. E toda vez que você peca, você não consegue conviver com aquele pecado, mas você se arrepende. Então essa é a vida de santificação. Então, ele vai demorar para muitos, mas não se preocupe, esteja preparado. Outra coisa importante, o fruto não é transferível. Não dá para você passar o seu fruto para outra pessoa. Por exemplo, eu vou chegar aqui para o João e falar, vou passar um pouco do meu fruto para o João. Não é possível passar o meu fruto para o João. Porque a noiva lá, quando uma pediu para outra, me dá um pouco do seu óleo, ela falou, não, porque senão vai faltar para mim e para você. Ele está querendo dizer que não tem como você passar esse fruto para outra pessoa. Não dá. E ainda, ela fala, vai para os que vendem. Não dá tempo de comprar. É tudo muito rápido. Não dá tempo mais. O período de receber é agora. Esse é o momento de você frutificar. Naquele momento, não dá mais. E depois ele vai dizer para essas pessoas que não se prepararam e falam, mas Senhor, ele vai dizer, não vos conheço. Que coisa forte, né, irmão? Não vos conheço. Por que é que Jesus fala isso, meu irmão? Não conheço vocês. É por causa do seguinte. Abra lá em João 10, 27. Rapidinho. Para ajudar nessa parte aí que é tão difícil, né? É tão difícil ver se você ouvir algo duro. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus disse, eu as conheço. Jesus, ele sabe quem frutifica e quem não frutifica. Ele conhece todos, ele conhece o nosso interior, o nosso coração. Ele conhece a todos nós. Por isso que ele fala, não vos conheço. Porque essas pessoas não se prepararam, elas não frutificaram. Então, naquele momento, não vai dar mais. O momento agora de você crer, abandonar
as suas vontades, abandonar tudo aquilo que te prende, deixar tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus e se render a Jesus é agora. Porque se você troca os seus prazeres pela vontade de Deus, você vai ganhar um tesouro no céu. O que a gente falou agora há pouco, não foi isso? Quando Jesus falou para o jovem rico, olha, pega tudo que você tem e dá aos pobres, e assim você vai ter um tesouro no céu. Não é porque Jesus não gostava da riqueza, é porque Jesus estava tocando no que ele mais amava. E o que ele mais amava era o dinheiro. O que é que você mais ama? Até o que você mais ama neste mundo não pode estar no lugar de Jesus. E se você deixar tudo por Jesus, você ganha um tesouro no céu. Ou seja, você ganha um fruto, você ganha esse azeite a mais. E naquele dia que ele voltar, você não vai se envergonhar da vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que a gente precisa? Se preparar, frutificando, tendo o azeite reserva, fazendo a vontade de Deus, ouvindo, entendendo, praticando. E se você acha, pastor, mas é difícil, é porque Jesus te ajuda, por isso que você consegue. Peça ajuda a Deus. Peça força ao teu Senhor Jesus todos os dias para você se santificar e fazer a vontade dele. E assim, quando ele vier, quando você ouvir a voz que chama o teu nome, aí você vai se alegrar sabendo que o teu noivo chegou para te buscar. Amém? Frutifique, irmão. Tenha azeite, reserva, e se prepare para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Nos alegraremos neste dia. Nós que cremos, teremos grandiosa alegria em ver o nosso Rei voltando. Amém?